antes de falar sobre Gálatas, eu queria só fazer umas observações curtas aqui no capítulo que o Patrick leu conosco, em Efésios capítulo 5. São umas anotações que eu costumo fazer, eu acho que talvez sejam interessantes. Efésios capítulo 5, né? É interessante a minha versão aqui, no verso 3, a versão de vocês está fornicação, na minha versão está prostituição. E no verso 4, a minha versão diz assim: nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices. Torpezas, parvoíces e chocarrices. Né? Português bem, né, Romulo? Então, torpeza pode ser baixeza, parvoíce é tolice. Portugal gosta muito dessa palavra. Seu parvo, né? Eles falam isso, seu parvo, seu tolo. Chocarrice, o que é chocarrice? É um deboche, o cara é debochado, sabe? O cara que usa de deboches. E também aqui no verso 18, não vos embriagueis com vinho em que a contenda, na minha versão, né, dissolução, excesso, esbanjamento, prodigalidade, pode ser todas essas palavras, mas enchei-vos do Espírito. Essa palavra embriagueis e a palavra enchei-vos, no original, é a mesma. Não se embriaguem, então seria, não se embriaguem com vinho, mas embriaguem-se com o Espírito. Literalmente seria encharcar. Encharcar, certo? Não fiquem encharcados de vinho, fiquem encharcados com o Espírito. Muito bem. Vamos abrir, então, em Gálatas, no capítulo 3. E eu gostaria hoje de fazer um comentário só sobre o versículo 13 de Gálatas, capítulo 3, que diz o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A questão aqui da lei é muito importante, a gente vai, no domingo, falar sobre isso também, no texto de 1 João. Mas aqui, irmãos, talvez a gente possa dizer que essa declaração aqui de Paulo, não existe talvez uma declaração mais preciosa do que essa. Né? Paulo está falando aqui que Jesus tomou o lugar do pecador. Ele tomou o meu lugar, ele tomou o seu lugar, esse lugar de vergonha, esse lugar de sofrimento, esse lugar de humilhação. Ele morreu para que nós tivéssemos perdão, para que nós tivéssemos vida. Mas aqui é muito importante que a gente note que a morte de Jesus ela tem contornos muito fortes, muito definidos de vergonha, de humilhação. A morte de Jesus tem um caráter que às vezes nós não percebemos, que é esse caráter que o apóstolo Paulo fala aqui, esse caráter de maldição. É como se Paulo estivesse dizendo assim, foi uma morte, mas foi uma morte desgraçada, foi uma morte horrorosa, foi uma morte vergonhosa, a morte de Jesus. Não foi uma morte gloriosa, não foi uma morte heróica, digamos assim, uma morte que seja apreciada pelos homens. Não foi isso, né? Porque ele diz aqui, está escrito, maldito, amaldiçoado todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, essa referência que Paulo faz aqui a Deuteronômio capítulo 21, verso 23, lembra a nós esse costume judaico, esse costume do Antigo Testamento, de pendurar o corpo de uma pessoa executada numa árvore ou num poste. Sempre que uma pessoa no Antigo Testamento era punida com a morte, depois de morta, ela era pendurada em algum lugar, certo? Numa árvore ou no alto de um poste. Os judeus não crucificavam as pessoas, né? Essa era uma prática romana. Mas o ato de pendurar essa pessoa era uma forma de agravar a sentença,
era uma forma de colocar um peso de desgraça, de vergonha, de humilhação, a pena de morte naquela época. Mas é interessante que a lei mosaica mandava, ordenava que esse corpo fosse retirado desse poste, desse madeiro, e enterrado no mesmo dia. Não podia passar a noite e no dia seguinte continuar lá, né? Nós sabemos pela história que os reis não são tão clementes e misericordiosos como a lei de Moisés, né? 1500 anos antes de Cristo. Quando nós lemos a história de Tiradentes aqui no Brasil, nós sabemos que Tiradentes não foi enterrado. Ele, depois de enforcado ali na Praça Tiradentes, no Rio de Janeiro, ele foi esquartejado e os pedaços do corpo dele foram espalhados pelo caminho desde o Rio de Janeiro até o Vila Rica, que é a atual Ouro Preto. E ele essas partes ficaram expostas, né, apodrecendo o tempo todo, né? Oliver Cromwell, o grande herói da Revolução Puritana, também foi alvo da vingança do rei Carlos II, 2 anos após ele ter morrido. A monarquia foi restaurada, Carlos II assumiu o trono, e é interessante, uma curiosidade, né? O Cromwell morreu no dia do meu aniversário, 3/9, só que de 1658. Eu nasci em 1959, 301 anos depois, né? Então, mas o corpo do Cromwell ele tinha sido embalsamado. Então, 2 anos depois, quando Carlos II assumiu o trono, eles desenterraram o corpo embalsamado do Cromwell e ele foi julgado post-mortem, condenado à forca, e às 10 da manhã ele foi levado ao patíbulo, o corpo dele foi pendurado na forca, né? Às 16 horas o corpo dele foi baixado do patíbulo, e aí o carrasco decepou os dedos da mão dele, os dedos dos pés, e decepou a cabeça dele. E a cabeça dele, embalsamada, ficou exposta, pendurada num pau, numa da praça lá de Londres, por 24 anos, se degradando, né? Interessante isso, né? Então, o apóstolo Paulo faz referência a esse costume de expor o corpo de um condenado para mostrar como Jesus, na morte dele, padeceu essa morte, e eu vou usar essa palavra de novo, desgraçada e vergonhosa, ignominiosa, né? O que ele padeceu pelos nossos pecados, pelos pecados do mundo. E nós sabemos que ele próprio não tinha um pecado sequer. Então, o Sproul uma vez já respondeu essa pergunta: por que pessoas inocentes sofrem tanto? Ele disse: essa pergunta não está corretamente colocada. A gente tem que perguntar por que o único inocente que passou por esse mundo sofreu tanto. Essa que é a pergunta. E o apóstolo Paulo diz: por quê? Para nos resgatar. Resgatar. E o que é um resgate? Vou pegar aqui a definição do dicionário: libertação de um prisioneiro mediante compensação, extinção de um débito em consequência do pagamento, de um pagamento, né? Então, Jesus pagou com a sua própria vida o resgate, o preço da minha salvação, da minha libertação. Agora, uma pergunta: a quem que esse resgate foi pago? Interessante que, muito cedo na história da igreja, se difundiu um ensino, uma doutrina falsa, e que até hoje, volta e meia, ele ressurge, que o resgate foi pago a Satanás. Eu não me lembro agora qual dos pais da igreja fala sobre isso. Ele dizia assim: visto que os homens estão debaixo do domínio de Satanás, Satanás, exigiu a morte de Cristo para soltá-los. Cristo aceitou a exigência, mas acabou por enganar a Satanás, pois não permaneceu na morte, mas ressuscitou. Quem leu o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, do C.S. Lewis,
Na história, ele coloca a morte lá de Aslan, que é uma figura de Cristo, pagando o resgate de Edmundo, a feiticeira, que é a figura de Satanás. Então é como se fosse aqui um resgate pago a Satanás. Mas as escrituras, em nenhum lugar, mencionam isso. Não existe nada na Bíblia que possa servir de base para esse tipo de ensino. O que nós lemos aqui é que Jesus morreu para satisfazer as exigências da lei. O apóstolo Paulo, nesse versículo, ele afirma claramente que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Jesus nos resgatou não de Satanás, mas da maldição da lei. E nós já aprendemos, nas semanas anteriores, que a lei é impotente para nos salvar, mas ela pronuncia maldição sobre todo aquele que fracassa no cumprimento dos seus preceitos. Mais uma vez, aquilo que nós aprendemos. A lei exige que sejamos bons, ou Deus exige que sejamos bons? Não. Através da lei, Deus exige que sejamos absolutamente bons. E se nós não formos, estamos debaixo de maldição. Então, todos nós fracassamos no cumprimento dos preceitos da lei e todos nós estamos debaixo de maldição. E é dessa maldição que o apóstolo Paulo está dizendo que são libertos todos aqueles que põem a sua confiança no Senhor Jesus. E eu quero aqui, irmãos, também fazer menção a esse versículo 14, recordando algumas coisas que a gente aprende na classe Novos Membros, para que a bênção, reparem, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Pela fé, não por mérito. Reparem, Cristo morreu para quê? Verso 14 começa assim, para quê? E aqui nesse ponto eu quero lembrar um outro ensino incorreto, um erro grave, que se refere àquilo que Jesus realizou na cruz, como se o que ele fez na cruz foi simplesmente a remoção de um obstáculo. O ensino diz que Jesus, por sua morte, assegurou a Deus o direito de fazer uma oferta a todos os homens. Que oferta é essa? A oferta de salvação. Mas não garantiu que qualquer pessoa a quem essa oferta seja dada, que ele aceite essa oferta. Só assegurou a Deus essa oportunidade de fazer oferta. Ou seja, o sacrifício de Jesus é retratado dessa forma, de que ele, tendo feito tudo aquilo que era possível para nos salvar, agora ele fica aguardando a nossa resposta. A parte dele foi feita e agora nós precisamos responder a esse oferecimento. Mas reparem que o apóstolo Paulo aqui, ele não diz assim, Cristo morreu para possibilitar que a bênção de Abraão pudesse chegar aos gentios. Não é isso que está escrito. Ele escreve de uma outra forma. Ele morreu para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. A bênção vai chegar aos gentios. Então, a forma como o apóstolo Paulo escreve poderia ser parafraseada dessa forma. Com a morte de Jesus, as bênçãos de Abraão, ou a bênção de Abraão, chegará com certeza aos gentios. E eles, assim como os judeus, receberão a promessa do Espírito Santo. Em outras palavras, o que nós aprendemos é que Jesus, na cruz, ele garantiu a nossa salvação. Ele assegurou, de uma vez para sempre, a salvação dos eleitos. Ou seja, o sofrimento, a ignomínia, essa vergonhosa morte de Jesus não foi em vão. É isso que o apóstolo Paulo está nos dizendo. Em outras palavras, ela foi cabal, perfeita, consumada, completa. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. É a profecia de Isaías. Ou seja, não existe nada
Não existe absolutamente nada que possa ser acrescentado àquilo que Jesus já fez por mim e por você, para que nós fôssemos salvos. Ou seja, a cruz não possibilita a nossa salvação, a cruz efetivamente nos salva. E eu quero aqui fazer o resumo dessa doutrina como a gente aprende na classe Novos Membros. Cristo suportou a pena do pecado no lugar de certos pecadores específicos e, através desse ato, Deus reconciliou-se com ele. Na morte de Cristo, a sentença que eles mereciam receber foi eternamente anulada e foi-lhes dado o direito à vida eterna. Em consequência disto, agora, aos olhos de Deus, têm eles o direito ao dom da fé como meio de entrada na herança celestial. Em outras palavras, mais uma vez, Cristo não apenas possibilitou a salvação daqueles por quem ele morreu, mas também garantiu que eles seriam conduzidos à fé e que a salvação de todos eles iria ser realizada. Essa é a doutrina. Então, irmãos, a grande questão é essa. Fomos salvos realmente? Essa é a pergunta mais importante que nós podemos fazer na nossa vida. Se nós temos essa fé, então nós nos alegramos ao ouvir essas doutrinas. Nós exultamos ao relembrar desses ensinos. O hino, conta a minha velha história, fala ao meu coração. Nós entendemos o que está escrito aqui. Nós nos gloriamos nesse ensino. Nós nos gloriamos na cruz. Eu entendo aquilo que Cristo teve que fazer para me salvar. Né? Eu entendo o que ele fez para assegurar a minha salvação. Então, eu jamais poderia me virar contra ele e dizer que o que ele fez foi desnecessário. Se nós entendemos, nós podemos entender a blasfêmia que é aqueles que viram as costas para aquilo que ele fez. Né? Ele é o único caminho para a salvação. Não existe nenhum outro caminho. E a ele nós nos apegamos. A ele nós nos abraçamos pela fé. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Vamos orar. Pai Celeste, muito obrigado, Senhor Deus, por este pequeno, mas glorioso versículo, Senhor Deus, da Tua palavra, que nos ensina tanto, que nos recorda tanto, Senhor Deus. Muito obrigado, mais uma vez, não nos cansamos de dizer isso, pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, pelo Cordeiro que tira o meu pecado, que foi imolado no meu lugar, que pagou o preço de todas as minhas transgressões, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, por tão grande salvação. E que possamos sempre nos gloriar na cruz, e somente nela, Senhor Deus. Que possamos confiar na cruz, e somente nela. Que possamos confiar no sangue derramado do Senhor Jesus, que morreu em nosso lugar. Sacrifício vicário, expiatório, Senhor Deus, cabal e perfeito. Nós te louvamos, Senhor Deus, porque podemos recordar estas coisas e descansar no Senhor. A Ti toda a glória, toda a honra e todo o louvor, no nome excelso do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, e hoje para sempre, eternamente. Amém. Amém. Amém, irmãos. Deus nos abençoe.